Vamos agora fazer coisas mais interessantes com os dados, né? Aqui estão os nossos dados, né? Lembrando, 2.938 linhas, 22 colunas, está aqui, né? Então vamos lembrar aqui da primeira missão em cima desses dados. O que tem aqui? A sua primeira missão é usar os dados de longevidade relativos ao ano 2010 para colocá-los para países em desenvolvimento e colocá-los em ordem crescente. Então vamos explorar um pouquinho aqui. Primeiro vamos fazer alguns testes, né? Por exemplo, como é que eu posso fazer um subconjunto, né? Acho que em inglês é subsetting. Setting, será que é com dois T's? Ou subconjunto, né? Em português. Como é que eu posso fazer aqui? Então, digamos que eu queira apenas os dados relativos ao país Albânia, de 2000 e cadê aqui? Albânia tem dados da Albânia de 2000 a 2015, ou seja, aqui ó, Albânia, 17, linha 17, a Albânia, linha 17 a 32, 17 a 32. Então, vamos lá, 17 a 32, como é que eu poderia fazer? Então, eu poderia vir aqui e, vou chamar de D, por exemplo. D igual a dados, poderia pôr assim, ó, linha 17 até 32, então vai da linha 17 a 32, aí vírgula, e deixo nada depois da vírgula, para dizer que eu quero todas as colunas. Vamos ver se vai dar certo. Aqui está, vamos dar uma olhada. Eu consigo colocar aqui. Tá aqui D, então para Albânia, tá aqui ó, conseguimos, né? Isso é uma forma de criar um subconjunto, né? Inclusive você pode testar, isso aqui é um data frame. Então, só mais uma coisa aqui, deixa eu clicar aqui no D. Sim, o interessante é que quando você faz isso, ele mantém a numeração aqui das linhas, ó, tá vendo? 17 a 32, ele manteve a numeração das linhas. Eu posso, será que isso aqui é um data frame ou é uma matriz? O que é? Então vamos perguntar aqui, por um comando aqui, is data frame. Vamos ver. Sim, ó, deu true. É um data frame definitivamente. O que mais que eu poderia fazer aqui? Bom, a gente pode trabalhar com o cifrão, né? Vamos, antes de mais nada, né? Vamos lembrar o que nós temos que fazer aqui, né? Então, nós vamos pegar os dados relativos ao ano de 2010 para os países em desenvolvimento. Então, como será que nós vamos fazer? Nós vamos ter que criar um subconjunto, né? Um subconjunto. Então, eu posso criar esse subconjunto da seguinte forma, ó. Dados, vou chamar de dados, só uma coisinha aqui, deixa eu fechar isso aqui, pronto. Dados 2010 vai ser igual ao meu conjunto de dados, só que eu vou pegar uma fração desse conjunto de dados. Então eu vou aqui entre colchetes, dados, cifrão, aí o ano está na variável year. Se a variável year for igual, e aqui eu tenho que pôr dois iguais, porque não é um operador de atribuição, mas é um operador lógico, digamos assim, igual a 2010. Então, o que eu vou fazer? Eu crio uma variável dados, underline 2010. Essa variável vai pegar um subconjunto da matriz de dados, que é aquela matriz gigante. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Queria fechar um pouco isto. Não estou conseguindo por algum motivo.
onde é que estão? Aqui estão os dados, pronto. Então, essa variável dados, underline 2010, que eu vou criar, ela corresponde aos dados da pesquisa para o ano 2010. Então, ele é um subconjunto da variável original dados. Eu vou pegar aqui, abro colchetes, e aí eu vou pegar assim, dados, todas as linhas relacionadas ao ano 2010. Então, você tem aqui, ó, uma matriz de dados, e aí year é o ano. Eu quero filtrar só do ano de 2010. Então aqui, dados, cifrão year, igual a 2010. Então ele vai pegar todos os dados relativos a 2010 e armazenar nesta variável. Então vou executar isso. O que está faltando aqui? Está faltando alguma coisa. Faltou uma vírgula aqui para dizer que eu quero todas as colunas. Então depois da vírgula eu não coloco nada. Coloco aqui, ó, todas as colunas. Tá aqui, todas as colunas, 22 colunas. E se eu quiser só as 5 primeiras colunas? Ó, basta eu fazer o seguinte, ó, vírgula, 2.5, vamos ver se vai rodar, se vai funcionar. Então, dados 2010, tá aqui, ó, só as 5 primeiras colunas. Se eu quiser, vamos pegar aqui os dados originais. Se eu quiser, por exemplo, dessa coluna, aqui, digamos, da 10ª coluna à 16ª. Então, eu venho aqui, 10ª até a 16ª coluna, só para o ano de 2010. E aqui está, e só para o ano de 2010. Mas não é isso que eu quero todas as colunas. Então, aqui eu vou deixar vazio, tá? Então, aqui tem os dados só para 2010, tá aqui. Então, você tem 183 observações, porque são 183 países. Só que, mais um detalhe, eu quero aplicar isso aqui aos países em desenvolvimento. Então, vou criar uma outra variável agora que vai ser um subconjunto desses dados underline 2010. Então, vou por aqui, dados underline 2010. Vou por aqui sub, porque na verdade esses países em desenvolvimento são países subdesenvolvidos, vamos dizer assim. Sei que é uma linguagem um pouquinho forte, né? Hoje em dia as pessoas não gostam, mas falando a verdade, né? Então aqui vai ser igual dados underline 2010. Então nós vamos pegar um subconjunto aqui e eu vou abrir colchetes. E aí, dados underline 2010, cifrão, o status. Status eu vou ter que pegar só os que tem o status igual a developing. Então aqui, developing. E vamos ver se vai dar certo. Faltou um detalhe, ó, eu quero todas as colunas, então tem que pôr uma vírgula aqui, por isso que deu esse erro. Então, onde é que está a nossa matriz? Acho que é essa última aqui, né? Então tá aqui, eu tenho os dados só de 2010, apenas para países developing, em desenvolvimento, tipo Afeganistão, Angola, Bangladesh, Cuba, Costa Rica e assim por diante. Pronto. E agora, ele quer que eu coloque esses... vamos ver aqui, ó. Sua primeira missão, usar os dados de longevidade relativos ao ano 2010 para os países em desenvolvimento e colocá-los em ordem crescente. Então vamos fazer isso. Quer dizer, colocar os dados do menor para o maior. Então, vamos lá, do menor para o maior. Então, como é que eu faço isso? Isso eu uso o comando, acho que é o sort, que nós já usamos no passado com matrizes, né? Eu vou até colocar na descrição o link para esse vídeo. Então, vamos lá. Eu vou usar o sort, vamos lá.
Deixa eu pensar aqui, dados, 2010 sub, e aí eu vou usar a variável life expectancy para colocar em ordem crescente de expectativa de vida. Vamos ver o que vai dar. Aqui ele colocou só os valores em ordem crescente de expectativa de vida. Então você vê que tem um país aí, nossa, com expectativa de vida 36,3 anos, tão baixa. Depois 48, 49. Quais seriam esses países, afinal? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos usar o order para pegar o índice, o índice relacionado à ordem crescente de expectativa de vida para esses países. Então é o mesmo comando que usei na aula, que expliquei numa aula com matrizes, né? Então eu vou chamar isso aqui de índice igual order, então a função chama order, e aqui eu vou pôr dados 2010 sub, vou pegar o índice de expectativa de vida, então life expectancy. Então tá aqui o índice, e com esse índice eu vou conseguir então, como se diz, eu vou conseguir colocar em ordem crescente de longevidade. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui dados 2010 sub, deixa eu pensar aqui, cifrão, country, e aí eu vou pegar o índice aqui para colocar em ordem crescente, índice que eu criei. Então veja aqui que ele colocou em ordem crescente esses países, em ordem crescente de longevidade. Você vê o país em que as pessoas são menos ou eram menos longevas em 2010 é o Haiti, depois Serra Leoa, República África Central, Angola, Chad, o Brasil, onde é que está aqui? Está no meio por aqui, em algum lugar aqui o Brasil. Aqui ó, no 105, certo? Então pelo menos está longe lá dos piores, né? Eu poderia até criar uma variável aqui que tal chamar de, deixa eu pensar aqui, de expectativa, vida, tem que ser o underline, não esse tracinho, porque você vai entender que é uma operação de subtração. Vida igual, vamos ver se ele vai criar. Acho que criou. Tá aqui, vamos tentar abrir. Por algum motivo não estou conseguindo abrir. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos pôr isso aqui e vou executar. Ele só colocou o nome dos países, né? Então nem foi um sucesso. Pegou só o vetor do nome dos países. Bom, alguma coisa mais que eu poderia explorar aqui com relação a esses data frames, e eu recomendo que vocês revejam a aula em que eu apresento esses comandos sort, order e rank com vetores, né? E agora eu vou, por exemplo, eu poderia procurar qual o valor, qual tem maior expectativa de vida. Então eu poderia usar aqui max. Deixa eu pôr aqui o comando. Tem um comando para você achar o máximo. Então aqui, max, lá, dados, 2010 sub, eu quero expectativa de vida. Então vou pegar aqui o maior valor de expectativa de vida desse conjunto de dados. Executei, 87 anos. Qual país será que tem o máximo de expectativa de vida? Então eu posso usar esse comando which max, e o resto dentro de parênteses eu acho que é o mesmo, é o que tem aqui. Então nós vamos pegar qual país tem maior expectativa de vida. Vamos lá, Enter. Qual país é o de índice 108? Na verdade não era bem isso que
que eu queria. Deixa eu pensar aqui. Não era bem isso que eu queria, mas vou fazer o seguinte, vou chamar aqui de mx, criar uma variável mx que vai gravar esse 108, e aí vou tentar acessar esse país. Então eu vou aqui em dados, sub aqui, cifrão country, e aí eu quero acessar que país está nessa posição 108, que corresponde ao país de maior longevidade entre os países em desenvolvimento. Então 108, executo, e deu aqui, cadê? Tem alguma coisa que parece ter dado errado. Então dados, 2010 dev, country, sim, é ML que eu tenho que pôr, não, MX, desculpe, MX, não 108. Então, aqui, level, República of Korea, seria isso? Provavelmente, República of Korea, deve ser a Coreia do Sul, que na época era um país em desenvolvimento. Bom, acho que a aula já está um pouco longa, né? Eu devo voltar a esse assunto outras vezes, né? Então, até a próxima.